Aqui nessa figura, nós temos uma figura que mostra, né, o acúmulo de biomassa dessa planta aí ao longo de um determinado tempo, né, ao longo de um período. Então, aqui, desse lado, nós temos o acúmulo de biomassa e aqui nós temos o tempo, né? Então, imagina esse dia aqui, ó, como o dia de pastejo. Os animais vieram aqui, consumiram a forragem, né? Então, a forragem, ao longo do tempo, ela vai fazendo o quê? Ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo e vai acumulando biomassa, tá? Então, aqui, ó, é o tempo zero, né? O tempo que os animais pastejaram e a partir de em diante ela começa um ciclo, né, de rebrota, produção de novas folhas, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, a gente tem um período em que a planta ela sofre muito, tá? Por quê? Porque a desfolha consumiu todo o tecido fotossinteticamente ativo que a planta tinha, né? Então, para ela realizar, para ela crescer, para ela produzir tudo aquilo que ela precisa no dia a dia, ela precisa das folhas para realizar a fotossíntese. Então, ela produz, né, uma série de produtos oriundos ali dessa fotossíntese, tá? Então, nesse período, como ela houve um pastejo, né? Aqui é o dia do pastejo. Essa planta ela vai precisar usar suas reservas nutricionais para poder produzir novas folhas. Então, a partir do momento que essas folhas vão crescendo, essas folhas vão realizando fotossíntese, o que vai aumentando a quantidade de carboidrato não estrutural disponível para essa planta e ela consegue se desenvolver e crescer. Só que mesmo essas novas folhas, elas não são tão eficientes fotossinteticamente. Então, por isso que às vezes demora esse crescimento inicial na pastagem. Depois começa a ter um certo acúmulo de folhas, né, o crescimento ele passa a ser mais acelerado, tá? Então aqui, ó, com esse conhecimento fisiológico, eu já vou adiantar a informação para vocês que é sobre a altura de pastejo ou altura de corte dessa planta forrageira. Se for uma planta que você vai cortar para fazer feno, que você vai cortar para fazer silagem, ou que você vai cortar como cana, como capim-elefante, enfim, né? Ou até mesmo que o animal vai pastejar, tá? Lembra lá da primeira parte da aula que eu falei sobre... Deixa eu voltar lá aqui. Sobre isso daqui, ó. O meristema de crescimento. Então, no início, quando a planta ainda está pequena, que tem desfolha, né? Ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. Mas com o passar do tempo, esse meristema apical ele tende a subir na planta, né? Ficar mais alto. Tinha uma figura que eu não estou conseguindo encontrar. Enfim, ele tende a ficar mais alto. E aí, se o animal vem e corta ele num pastejo, você corta, né, mecanicamente, esse perfilho morre. Então, essa planta não consegue crescer mais. E aí vai vir brotação da base. E aí, quando você corta esse meristema, você retarda ainda mais essa fase aqui, ó. Então, essa planta vai demorar muito mais para crescer, ou seja, ela vai precisar de muito mais tempo para poder alcançar o tempo ótimo de pastejo. Vai demorar muito mais dias para poder chegar nesse tempo ótimo, mesmo que você tenha boa adubação e boa quantidade de água, tá? Então, o manejo vai ser uma situação que vai influenciar nisso daqui, tá? Então, por isso que é importante, após, né, o corte ou o pastejo, você ter índice de área foliar remanescente. Por quê? Porque isso acelera, né, o crescimento, a rebrota dessa planta, tá? Enfim, isso aqui eu só quis adiantar um pouquinho.
mas é bom que vocês já entendem. Então, esse aqui é o ciclo de crescimento da planta. Então, quando ela tem maior quantidade de folhas, ela cresce mais. E aqui, ó, onde está essa linha tracejada, é o tempo ótimo de pastejo que a gente tem para essa planta, tá? Aqui eu posso trazer esse tempo ótimo de pastejo um pouquinho para o lado. Se eu usar como ferramenta de manejo uma interceptação luminosa menor, por exemplo, 90% ou 85%. Então, se eu usar uma interceptação luminosa menor, essa linha aqui, ela vai vir para cá. Então, eu vou consumir, né, vou colocar os animais para consumir a forragem nesse ponto aqui. Ou seja, muito antes dela alcançar uma boa quantidade de biomassa. Ó. Então, lembra aqui, o cúmulo de forragem, de folhas, né? Então, ele tende a ficar maior. Porém, com o passar, né, 95, 96, 97, eu já inverto essa relação folha-colmo. Então, eu vou ter muito mais colmo, eu vou ter muita biomassa, muito menos folha. E isso vai afetar a qualidade que nós vamos ver logo ali adiante. Tá? Mas o limite é isso aqui, 95% de interceptação luminosa. Mais que isso, eu vou estar tendo uma forragem muito prejudicada. Tá? Então, ó, a gente pode ver aqui, ó, que com o passar do tempo, né, para justificar isso que eu estou falando, com o passar do tempo, ó, tá vendo essa linha marrom aqui? Essa linha marrom aqui é o como. Então, a partir do momento que a planta ela vai crescendo, chega um ponto que o como ele se desenvolve muito mais. Que ponto que é esse? A partir daqui dos 95% de interceptação luminosa. Então, quando a planta atinge esse índice de interceptação, logo após isso ela já vai emitir a inflorescência. O que é essa inflorescência? Né? Ela dá aquela esticada aqui ó, no perfil para poder emitir a florzinha e produzir semente. E aí, a partir desse momento, como aumenta muito, por quê? Ele precisa, né, ele emite essa semente bem para cima da região onde estão as folhas, e com isso aumenta o peso de colmo. Consequentemente, também, a partir do momento que a planta vai se desenvolvendo para a produção de sementes e maturação dessa semente, ela vai mobilizando, né, os nutrientes que estão aqui nas folhas para a semente e vai morrendo folha. E indiretamente você também aumenta a quantidade de material morto, ou seja, de folha morta, né, de folha que vai senescendo. Então, a partir desse ponto aqui, eu tenho uma ineficiência de uso da forragem. Então, ela começa depois a decrescer a biomassa. Quando começa a aumentar material morto, quando começa a aumentar material morto, ela começa a cair ao quê? Acúmulo de biomassa. Então, a minha estratégia de manejo, ela tem que estar por aqui. Um pouquinho antes, nunca depois. Tá? Depois eu vou ter problema. Independente se for pastejo, né, rotacionado ou contínuo, eu vou usar esse mesmo conhecimento aqui. O que vai mudar nos sistemas? As especificidades de cada um. Tá? O rotacionado tem uma que eu vou adotar um manejo, né, e lotações de uma forma e no contínuo outra. Tá? Mas esse conhecimento fisiológico ele é independente do sistema de manejo que é adotado. Ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo. Lembra aqui, ó, né, recapitulando, eu falei de AF, né, o quanto ele influencia nesse ciclo
né? Que isso aqui vai ciclando, manejo, volta, fatores bióticos, características morfogênicas, características estruturais. Então, quando eu tenho um manejo que influencia em algum desses daqui, eu vou ter uma diversidade que também vai influenciar no manejo, tá? Então, tem alguns trabalhos aqui onde foi avaliado o quê? O índice de área foliar. Então, isso aqui é só para justificar o quê? Que quanto maior a idade da planta, maior o índice de área foliar. E isso aqui, então o que eu tenho para braquiária brisanta, deixa eu ver só um negócio aqui. Tá. Aqui, para braquiária brisanta, marandu, que é o braquiarão, charaés, nessa outra variedade aqui, braquiária dictioneura, umidícula, né, outras variedades de umidícula, tá? Então foi testado aqui, ó, aos 14 dias, aos 21 dias, 28 dias, 35 e 42 dias, tá? Então, em todas, à medida que o tempo aumentou, o índice de área foliar também aumentou, né? Isso é explicado fisiologicamente. A partir do momento que aumenta, aumenta o índice de área foliar. Porém, o que a gente vê é, esse trabalho não correlacionou digestibilidade, tá? Mas aqui tem um limite de 42, que é o limite usado de recomendação para a maioria das braquiárias. Até 42 dias eu vou estar aqui, ó, perto desse ponto, tá? Se eu usasse 60 dias aqui, a gente já ia ver o quê? Um decréscimo no índice de área foliar, né? Porque o que ia acontecer? Ia aumentar a quantidade de material morto, consequentemente, o índice de área foliar ia diminuir, tá? Então isso aqui só para mostrar que quanto maior a idade, mais folhas produz, maior o índice de área foliar, tá? Uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem na produção de forragem, que a gente tem que estar muito atento, tá? Claro, a gente tem que estar atento a essas características estruturais, morfogênicas, conhecer como a planta se comporta a cada estratégia de manejo, né? Se eu cortar ela mais alto, mais baixo, o que pode acontecer, tá? Então, uma das coisas mais importantes para a pastagem é o perfilhamento. Por quê? Porque o perfilhamento faz com que a pastagem continue perene, com que essa pastagem fique viva. Então a pastagem ela só vai permanecer ali por 10, né, por um ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, se ela perfilhar. Se ela tem dificuldade em perfilhamento, ela começa a ir morrendo. Então ela vai perdendo perfil, vai morrendo perfil, vai tendo menos perfil por metro quadrado. Isso dá oportunidade para plantas invasoras, né? Então começa a ter outras espécies, começa a crescer, começa a sombrear. Dependendo do grau, né, de morte desses perfilhos, pode ter área de solo descoberto, pode provocar erosão, claro que isso é em situações mais graves. Tá? Mas o primeiro sintoma que a gente vê é o quê? Perda, né, menor produção de biomassa. Que, entendam comigo. Peraí. Então, eu tenho minha pastagem, vou aqui, uma área, né, imagina que esse quadro aqui é uma área aqui de 1 metro quadrado, tá? Então eu tenho lá minhas forrageiras, minhas folhas, né? Região aqui de solo, né? Raiz. Então, tenho minhas plantas aqui, tá? Quando eu tenho... Até a minha estratégia de manejo vai influenciar nesse perfilhamento também, tá? Que eu vou falar de adubação daqui a pouco, mas eu vou também falar a questão fisiológica aqui. Quando começa a você ter plantas aqui, ó, onde eu tenho altura,
né? Quanto para cá, quanto mais alto, mais baixo. A altura, ela vai influenciar, tá? Como? Deixa eu fazer um desenho melhor que eu pensei aqui agora. Desculpa, gente, esse negócio aqui é meio complexo. Então, ó, aqui eu tenho uma planta onde ela está bem alta, tá? Então, quando eu tenho plantas mais altas, eu tenho folhas maiores, tá? Porque a planta ela compensa. Se ela está muito alta, ela vai ter folhas maiores, que é para poder ter folha para fazer interceptação luminosa e conseguir alimentar a planta inteira. E esse fato de ter folhas maiores impede que a luminosidade, né, os raios do sol chegue na base da planta. Por que é importante o sol chegar na base da planta? Porque ele estimula o perfilhamento basilar. Então, teoricamente, a planta vai produzir mais perfilhos. Esses perfilhos tendem a crescer. Só que como essa planta, né, no caso, ela está muito alta, não está chegando raio solar aqui, tá? Não está chegando raio solar. Então, não está estimulando o quê? O perfilhamento. Então, essa planta ela não está perfilhando bem. E aí, em contrapartida, isso vai abafar e vai impedir que perfilhos que estejam se desenvolvendo aqui, que eles consigam virar uma planta, né? E aí, aqui do lado vai ter outra planta com a mesma característica. Uma planta com folhas grandes, uma altura de colmo alta, e aí vai ter menos perfilho aqui nesse espaço, tá? E aí, isso, se for até ali os 95% de interceptação luminosa, ok, a planta ainda mantém uma boa digestibilidade e ela vai conseguir rebrotar a hora que houver, né, a hora que houver a desfolha, a hora que os animais realizarem a desfolha desse material, tá? E aí, depois vai crescer novamente. Se eu estou sempre mantendo essa altura de resíduo pós-pastejo, ela vai voltar com a mesma estrutura, tá? Porém, eu tenho situações onde, tá? Eu tenho situações onde eu trabalho com a eficiência de interceptação luminosa aqui, vamos de 85%, tá? Para ficar bem esdrúxulo, 95, 85. Quando a gente trabalha dessa forma aqui, eu vou ter o quê? Plantas de menor tamanho, tamanho de folhas. Só que eu vou ter menos folha e mais perfilhos por metro quadrado, certo? Só que a minha planta, ó, ela tem uma altura menor. Por quê? Porque eu não estou deixando ela chegar nos 95% de eficiência, então ela não vai crescer muito. E aí, luminosidade vai ter facilidade de penetrar aqui e conseguir estimular o quê? Perfilhamento basilar. E com isso eu aumento a população de plantas por metro quadrado. Ah, mas aí eu vou ter menos biomassa? Se eu for olhar do ponto de vista do tamanho, visualmente talvez, mas alguns trabalhos científicos mostram que a produção de biomassa ela tende a permanecer igual. Ah, mas como assim eu tenho planta de maior tamanho? Né, elas são maiores, ela tende a ter mais biomassa. Bom, o que as pesquisas têm mostrado é que não. O fato de eu ter aqui mais perfilhos, mesmo que com tamanho de folha melhor, eu tenho também uma boa produção de biomassa. Diferente, né, mesmo que do outro lado eu tenha uma planta, uma estrutura de pastagem com plantas grandes e folhas maiores. Em peso, tende a ser igual. Ah, mas então não muda em nada. Tem duas coisas que têm se mostrado eficientes aí em relação a isso. A primeira, maior perfilhamento, ok? Ou seja, se eu tenho mais perfilhos, lembra que eu falei que o perfil é importante para a manutenção de vida dessa pastagem, tá?
para inibir o crescimento de plantas forrageiras, então tem maior cobertura de solo, usando esse tipo de manejo. Tá? E eu também tenho aqui uma vantagem que, já que eu tenho menos colmo por perfilho, eu posso até ter bastante colmo, né? Como eu tenho mais perfilhos por metro quadrado, eu vou acabar também tendo uma boa quantidade de colmo. Só que eu tenho menos colmo proporcionalmente. Então, a minha relação folha-colmo, ela melhora. Por outro lado, como os colmos são menores, mais leves, esses colmos tendem a ser um pouco mais digestível. Consequentemente, eu vou ter um melhor aproveitamento disso daqui pelos animais, tá? Então, os estudos têm mostrado que a gente trabalhar com interceptação luminosa e, consequentemente, um menor IAF, índice de área foliar, eu tenho resultados do ponto de vista de biomassa iguais. Mas do ponto de vista de perfilhamento e do ponto de vista de qualidade, né, relação lâmina-colmo, muito melhores, tá? E como que chegou a essas informações? Pesquisando fisiologicamente, colocando estratégias de manejo, né, e aí a pesquisa ela vai evoluindo, né, a ciência vai trazendo novas informações, tá? Então, o perfilhamento ele é de extrema importância para a manutenção, né, dessa pastagem. Então, aqui a gente tem uma figura que ela mostra o seguinte. Então, aqui, ó, ela pega as estações do ano. Verão, aí depois do verão a gente tem outono, inverno, início da primavera e fim da primavera. E aí depois esse ciclo recomeça. Então, ó, só pelo tempo, tá? Só pelo tempo, sem falar em fertilidade nem nada. Então foi avaliado aqui a mortalidade, né, a taxa de aparecimento de mortalidade de perfilhos em pasto de braquiarão, né, capim-marandu, mantidos aí a 10 centímetros de altura por bovinos e lotinos. Então, aqui no gráfico ele mostra que eu tenho, no verão, maior quantidade de perfilho, e a partir do tempo que a estação do ano deixa de ser favorável, eu vou tendo o quê? Menor aparecimento de perfilhos. E também, consequentemente, uma menor morte. Se eu tenho, já que está aparecendo pouco, a planta também tende a diminuir o seu envelhecimento. Tá? No inverno, eu tenho menor, menor, deu branco aqui, menor quantidade de taxa de aparecimento de perfilho e também menor taxa de aparecimento de mortalidade desses perfilhos, né? Então, eu tenho aqui no início da primavera, começa a ter o quê? A início das águas. Eu ainda tenho aqui uma quantidade de aparecimento de perfilho que vai aumentando, porém a taxa de mortalidade ela permanece, ela diminui. E aí, a partir do momento que fim da primavera, né, que aí você vai iniciar outro ciclo, você tem o que? Aumento da taxa de aparecimento e aumento da taxa de mortalidade. Tá? Então, o clima, né, uma condição edafoclimática, quer dizer, uma condição climática, né, que interfere aí na qualidade, na quantidade de perfilhos, tá? Então, em outro pesquisa avaliou o quê? A taxa de aparecimento de perfilhos com adubação e sem adubação e também durante, né, o período do ano. Então, ó, onde que eu coloquei 150 quilos de nitrogênio. Ou seja, houve uma morte de perfilhos parecida em algum ponto, até maior, né, quando eu usei nitrogênio. Talvez, porque o nitrogênio também acelera um pouco a questão de fotossíntese, e isso pode também acelerar um pouco e promover
uma maior mortalidade de perfilhos. Mas, a partir do momento que você começa a ter condições favoráveis, ó, ela melhorou principalmente nesse ponto aqui. Né? Aqui, ó, ela houve uma queda. Quando eu aumento a dose de nitrogênio, ó, eu já comecei a ter menor mortalidade de perfilhos quando inicia-se o período chuvoso. Né? Menor mortalidade, maior aparecimento de perfilhos. Com uma dose maior de nitrogênio, eu só tenho acúmulo de perfilho por metro quadrado. Então, o nitrogênio ele também estimula o perfilhamento. Assim como o manejo, né, lá, não esquece lá que eu acabei de falar sobre interceptação luminosa também vai influenciar, mas a adubação também influencia, tá? Então, ó, nesse mesmo experimento eu tenho aqui, ó, uma taxa de... À medida que eu fui aumentando a quantidade de nitrogênio, eu aumentei a taxa de produção de perfilhos, né? Densidade populacional de perfilhos, diminuir a quantidade de perfilhos velhos e também conseguir manter aí baixo a quantidade de perfilhos maduros. Ou seja, estimulou a perfilhação de novos perfilhos. Tá? Então, eficiência em 70% maior. Né? Agora, aqui a gente, para escolher qual seria a dose, 150, 300 e 450. Se eu tivesse que escolher aqui, a gente faz uma equação aqui de deriva, né, a função, e consegue achar que ponto seria um pouco mais eficiente. Eu consigo colocar uma variável preço de nitrogênio, por exemplo. Né? Então, a gente já consegue ver que vai ser algo aqui, ó, perto dos 300, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais seria o ponto de melhor eficiência. Então, onde eu teria maiores resultados por quilo de nitrogênio aplicado. Então, essas são contas que vocês podem fazer também quando forem trabalhar com isso, tá? Aqui só uma comparação de digestibilidade, tá? Então, voltando só para linkar o assunto. Então, eu vou trabalhar com a forragem para ela ser consumida aqui nessa região de interceptação luminosa. Esse aqui é o objetivo. Talvez um pouquinho para menos. Vai depender da estratégia de manejo adotada na propriedade, tá? Ah, mas trabalhar com 85 é melhor? Talvez, depende, né? Você tem que ver como que se você consegue trabalhar com essa frequência menor de pastejo, se isso não vai aumentar a sua mão de obra na propriedade, né? Dependendo da situação, trabalhar com 95 pode ser melhor. Então, não se ingessem assim, tá? Mas isso aqui, ó, é o nosso ponto é o nosso limite, tá? Mais que isso eu vou ter, que o que começa a acontecer? Aumento de colmo. Então, o colmo, ele faz parte da estrutura da planta. Então, ele é rico em celulose, lignina e hemicelulose, certo? Desses três aqui, ó, a celulose ela é parcialmente digerível, muito pouco digerível. A lignina ela é indigerível, ela não tem digestibilidade nenhuma. E a hemicelulose ela é mais digerível que a celulose. Tá? Mas tem pouca hemicelulose no como, menor proporção dela do que tem de lignina e de celulose. Então, esses dois compostos aqui, principalmente, vai fazer com que você tenha menor digestibilidade. Menor digestibilidade. Então, lembra lá daquela parte 1 lá onde eu falei do crescimento, digestibilidade, né, que são questões importantes para o valor nutritivo? Então, ó, esse acúmulo de colmo influencia diretamente nisso daí, tá? E aí, nós temos uma comparação, já que entramos no termo de digestibilidade, nós temos uma comparação aqui, ó. Forrageiras tropicais, em geral as gramíneas,
tá? Nós temos poucas gramíneas de clima temperado e forrageiras de clima temperado, né? Algumas gramíneas de clima temperado, beleza? O que nós temos aqui? A forrageira tropical, ela tem uma digestibilidade, né, rápida e total muito menor do que a temperada, né? Ó, olha isso aqui. Por que que ela tem isso? Porque mesmo que nós manejemos nossas pastagens corretamente, ela tem aquele componente que a gente chama de colmo. Então, o colmo, ele tem lignina em grande quantidade, tem celulose, né, que são indigestíveis. Então, isso vai atrapalhar, ó, diretamente a digestibilidade. Quando eu avalio a questão da digestibilidade, né, daquilo que é lentamente digerível, ela passa, nessa categoria aqui, ela passa a ser mais eficiente. Mas por que que ela vai ser mais eficiente aqui? Porque grande parte já foi digerida onde? Aqui. Então não tem muito mais o que ser digerida, tá? E da porção indigestível, né? Nós temos aqui, ó, uma porção da tropical que ela vai ser mais indigerível, tá? Então a gramínea tropical, né, a forrageira tropical, ela é menos digestível ou mais indigestível do que a temperada. Então, a gramínea, a planta tropical, ela tem um maior tempo dentro do trato, dentro do rumen desses animais. E isso também vai influenciar no consumo, né, no ganho de peso, na taxa de passagem desse alimento dentro do trato digestório. Então, o que que nós temos? Folhas velhas, folhas intermediárias e, quer dizer, folha velha, folha que fotossinteticamente ela é muito boa, depois ela vai perdendo sua atividade fotossintética e vai senescendo, né? Então a folha morta. E a folha jovem, tá? Então nessa folha nova aqui, quando o animal ingere ela, ela é rica em proteína, carboidratos solúveis, ou seja, carboidratos não estruturais, né? Carboidratos que não fazem parte da parede celular. Né? As células ainda estão em desenvolvimento, estão moles, então tem pouco acúmulo de hemicelulose, celulose e lignina, tá? E a partir do momento que a planta vai ficando, que a folha vai ficando mais velha, esses teores aqui, eles tendem a diminuir, tá? Porém, se eu priorizar no meu pasto só folha nova, tem um problema, tá? Eu vou ter um problema aqui, ó. Folha nova vai estar por aqui assim. Só que o que que eu tenho? Pouco acúmulo de folha. Eu tenho uma folha altamente digestível, né, rica em nutrientes, mas eu tenho pouca quantidade. Então, eu teria que... Eu colocaria muito menos animais por metro quadrado se eu manejasse a pastagem aqui. Além de aumentar uma sobrecarga na rebrota dessa pastagem, podendo levar essa pastagem a um déficit de produtividade, tá? Então, por isso eu não priorizo o meu manejo somente em folhas novas, tá? Então, a partir do momento que a planta vai desenvolvendo, ela tem a folha que a gente chama de folha senescida, ou seja, a folha que morreu, tá? E aí, nessa folha senescida e nesse colmo, tá? Que esse colmo também, ó, ele vai, a parte mais baixa dele é mais velha do que a parte de cima. Também vai tendo menor acúmulo de proteína, de carboidratos solúveis, lignina. Porém, ó, aqui, ó, lignina, né, e a fibra, celulose e hemicelulose, elas aumentam, tá? E aqui nessa célula intermediária, eu tenho um intermediário também. Eu tenho colmo, mas eu tenho um colmo com menor acúmulo desses componentes aqui. E eu tenho uma folha que não é tão jovem, mas ela tem muito pouco material que tem na célula velha. Então, essa folha aqui, ela ainda tem bastante proteína bruta, tem carboidratos estruturais que são digestíveis, que é mais rico em hemicelulose do que lignina. Tem ainda algum carboidrato não estrutural, tá? E teores de vitaminas e minerais consideráveis,
tá? Então, a nossa estratégia de manejo, ela tem que vir para evitar, para que a forragem seja consumida antes, antes dela ter o quê? Isso daqui, ó, folha senescida. Porque aqui eu vou ter um maior alongamento de colmo, alta quantidade de colmo, folha que não tem mais bom valor nutricional, e a folha, por natureza, ela tem bom valor nutricional, desde que ela esteja verde, né, no momento, esteja em boas condições, tá? Né? E isso vai afetar a qualidade da minha pastagem. Ó. Então, tá, aqui pela coloração, deixa eu apagar aqui para ficar fácil de vocês verem. Então aqui, ó, pela coloração a gente vê, ó, essa parte mais verdinha ali, ó, ela tem uma digestibilidade de em torno de 70%. Essa outra parte aqui, ó, digestibilidade de 60% a 70%. Ou seja, ainda tem bastante digestibilidade nessa folha. Tá? Então eu posso deixar a planta crescer um pouco mais e ter boa produtividade de biomassa, que eu não afeto tanto a qualidade. Eu passo a afetar a qualidade quando eu tenho grande proporção dessa corzinha aqui, ó, que a digestibilidade é menor que 55%. Então aqui a folha senescida e o colmo, eles têm digestibilidade ainda razoável. É um colmo que está que ainda não lignificou, que não produziu, né, não deu aquele speed para produzir semente. Então eu ainda consigo ter uma boa digestibilidade, tá? Então, ó, as folhas velhas são menos nutritivas que as folhas novas. Os caules são menos nutritivos que as folhas. A parede celular é menos nutritiva que o conteúdo celular, né? Então, folhas jovens têm mais conteúdo celular, folhas velhas têm menos conteúdo celular. Então, isso daqui, tudo é influenciado por todas aquelas questões fisiológicas que nós falamos. Tempo de vida da planta, características morfogênicas, estruturais, índice de área foliar. Né? Tudo isso vai fazer com que eu tenha uma menor eficiência, né, dessa digestibilidade. Okay? Então, por isso que é tão importante a gente saber sobre essas questões fisiológicas da planta. Tá? Vou colocar um negócio aqui. Bom, reserva nutricional da planta. Tá? O que são essas reservas aqui? São os carboidratos não estruturais. Tá? São aqueles carboidratos que estão de rápida disponibilidade ali para a planta, para que ela possa mobilizar essa fonte de energia para a maior produção de folha em momentos que são necessários. Então, ó, a fonte, né, o que produz essa reserva? Então, essa reserva é produzida pelos órgãos fornecedores, no caso as folhas, é os que produzem a fotossíntese. Né? Então realiza a fotossíntese, produz lá a sacarose através do ciclo fotorrespiração, e com isso vira reserva. Isso vai estar alocado nas folhas, vai estar alocado nas raízes, no colmo, para que a planta possa usar em um determinado momento. O que drena essas reservas? O crescimento da planta. Então, assim, os drenos são órgãos ou tecidos que utilizam ou armazenam fotoassimilados, drenos de reserva. Até para acumular, fazer reserva também há um gasto desses carboidratos não estruturais. Então, as folhas produzem, a planta usa isso no seu crescimento e guarda como reserva. Em momentos oportunos, ela usa aquilo, produz mais folha, ou cresce, desenvolve, e depois ela usa essa reserva e depois ela coloca na reserva de novo, tá? Então, isso é um ciclo, tá? Então, ó, à medida que eu tenho, né, uma expansão foliar, eu também aumento a fonte, né, eu aumento a quantidade da fonte e também aumento o dreno, porque eu também tenho mais folhas, né, aumento o tamanho dessa planta, também tenho maior quantidade de folhas e de colmo usando
essa reserva é, que é para essa planta se desenvolver. Né? E essas reservas são o quê? Os carboidratos não estruturais. Então, a partir da mesma forma que ela cresce, ela também aumenta o consumo. Mas também chega um ponto, desculpa, chega um ponto não, ela também aumenta a produção. Se ela tem mais folhas, ela aumenta a produção de fotoassimilados, tá? Quando ela atinge ali o índice de área foliar, aqui, isso aqui não é índice de área foliar, tá? Mas quando ela atinge o ponto ideal de índice de área foliar, ela fica com a sua reserva estável, onde ela produz mais do que utiliza, tá? Então, ó, isso também influencia no... Então, a partir do momento que a planta cresce, ela também aumenta o quê? Suas reservas e também aumenta seu sistema radicular. Ó. Aumentou crescimento, acúmulo de biomassa, aumentou o acúmulo de biomassa no solo também. Então, de acordo com que a planta cresce, produz fotoassimilados, né, que são os carboidratos não estruturais, que vão ser usados como reserva, e eles também vão ser, as raízes também aumentam seu crescimento, tá? E onde que eu quero chegar com isso? Quero chegar nisso daqui, ó. Um menor acúmulo de biomassa abaixo do solo, tá? O que que acontece aqui? O que que acontece aqui? A planta se desenvolve, cresceu, pastejou. Se desenvolve, cresceu, pastejou. Então esse ciclo ele continua. Quando eu faço isso aqui consequentemente e não respeito o limite de altura dessa planta, tá? Ou, melhorando ainda, né, não vou nem falar de meristema apical aqui, vou falar de índice de área foliar remanescente. Então aqui, ó, índice de área foliar remanescente, tá? O que que é remanescente? Aquilo que sobra, ó, isso aqui era o capim que tinha, o animal veio aqui, comeu, quebrou de novo, então aqui, ó, índice de área foliar remanescente, tá? Isso daqui pode influenciar no seu acúmulo de biomassa embaixo do solo. Então você vai tendo, quando você tem menor, vira aqui no gráfico anterior, ó, que o acúmulo de raiz, ele é proporcional ao crescimento de biomassa para cima do solo, de folhas e de colmo. Quando eu tenho pastejos consecutivos, onde eu não favoreço, não tenho um bom índice de área foliar remanescente, eu acabo diminuindo a quantidade de raízes que vão ficando a cada pastejo. E por que que isso ocorre? Porque a planta, se ela tem pouco índice de área foliar, o que que vai haver aqui? Maior consumo de carboidratos não estruturais, ou seja, reserva. Então, essa planta, para ela produzir novas folhas, ela vai usar a reserva. E aí ela produz novas folhas. Só que aí eu venho, como ela utilizou mais reserva, e ela tem um bom sistema radicular, ela até vai conseguir ter bastante reserva disponível ali para produzir folha, que a planta vai priorizar isso. Mas depois, mesmo assim, vai retardar para que esse ciclo de crescimento ele aconteça de novo. Então, esse ciclo de crescimento aqui, ó, ele vai demorar um pouco mais. Então, ó, vamos supor aqui que o nosso corte, o novo pastejo seria aqui, ó. Tá vendo? Demorou mais tempo. Só que eu, com muita pressa, não me planejei para ter forragem disponível, não, né? Eu fiz esse manejo errado aqui e não percebi. E usei o mesmo tempo para que essa planta aqui fosse pastejada. E aí eu pastejei ela antes aqui, ó, dela alcançar, antes dela atingir
Lembra que eu falei aqui que quanto mais a planta cresce, mais ela produz a fonte de reserva, e chega um ponto que ela estabiliza, e aí ela fica com a reserva 100% atendida. E aí, a partir dali, ela cresce e sobra produtos de fotoassimilados, tá? Então, isso não aconteceu aqui. A planta ela não conseguiu é, pegar toda a reserva que ela usou e encher esse tanque de reserva novamente. Ficou um pouco deficitário. E aí, ela vai ter menos raiz. Ela vai se desenvolver menos, porque você pastejou ela antes. E aí esse ciclo se repete. Pô, aí ela já produziu menos. Você foi lá e botou para pastejar ou cortou no mesmo tempo, ela tende a produzir menos raiz ainda. Né? Ela vai crescer menos, vai produzir. Quanto menos cresce, menos raiz também ela forma, e menos ela vai conseguir guardar. E aí isso vai indiretamente influenciando também o quê? No perfilhamento. Então, esse perfilhamento diminui, por mais que você também esteja adubando, mas se você tem um manejo errado, que não respeita o índice de área foliar remanescente, você vai levar essa pastagem à queda de produtividade. Esse seria o primeiro estágio de degradação. E, posterior à queda de produtividade, você começa a ter surgimento de plantas invasoras. E se isso permanecer durante muito tempo, você começa a ter área de solo descoberto. Tá? E aí você vai ter uma série de prejuízos depois para recuperar essa pastagem. Então, é importante deixar índice de área foliar remanescente. Para quê? Para que a planta use menos reservas, né? Porque tendo folha, ela já começa a produzir folha com aquela fotossíntese, com aquela folha que ficou ali, residual, que é uma folha que tem uma boa eficiência fotossintética, porque as novas, apesar de, mesmo que ela produza novas folhas, num primeiro momento, essas folhas elas não são tão eficientes para realizar fotossíntese, tá? Então, o índice de área foliar remanescente ele é importante também como manejo, como ferramenta de manejo, como conhecimento fisiológico e como estratégia para você ter uma pastagem vigorosa e perene, tá? Ó, aqui, ó, um exemplo, pastejo moderado, né? Não consumiu tanto a forragem e, e não consumiu tanto severamente. Pastejo moderado. A gente pode ver, ó, que a planta, a partir do momento que ela vai crescendo, quanto mais, ela também tem uma boa proporção de raízes. Se eu usasse aqui um pastejo muito severo, eu teria dificuldade de chegar nisso aqui novamente, ó, se eu usasse o mesmo tempo de pastejo, tá? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Então, aqui, ó, a nossa produção animal em pasto, eu tenho uma série de fatores que eu preciso considerar nela, né? O que a gente está considerando nesse primeiro momento aqui, ó, solo, não vou nem entrar né, na questão de fertilidade, de correção de solo, porque vocês já fizeram disciplinas que contemplam esse conhecimento, tá? Então, a gente já parte do princípio que você vai produzir forragem e você já fez todas as questões que são necessárias para que o solo ofereça condições favoráveis para a forragem que você vai plantar, de fertilidade, né, de correção de pH, ok? Então, mas o solo ele é parte aqui de todo esse sistema. O que a gente comentou aqui agora, ó, foi a planta. Então a planta ela tem que ser respeitada, porque ela precisa crescer, ela tem uma forma de crescimento, né? Várias espécies têm hábito de crescimento diferente, exigência em fertilidade diferente, exigência em luminosidade diferente, né? Espécies diferentes, enfim, tudo isso a- é, me faz com que eu tenha manejos diferentes, tanto para o solo quanto para a planta. Tá? Então, qual que é o meu objetivo com a planta? Ter uma planta de boa qualidade para que o animal possa transformar essa planta em carne e leite. Né? Esse é o objetivo. Entenderam? Então,
Todo o conhecimento que eu tenho que ter aqui é para conhecer os limites da planta, até onde eu posso usar o máximo de eficiência sem prejudicá-la, ou até onde eu posso ter o mínimo de eficiência, quer dizer, usá-la, né, o mínimo de condição de uso, que também eu não esteja perdendo dinheiro, que eu esteja fazendo uma baixa eficiência de uso, tá? E aí, eu também preciso atender o que? As necessidades do animal. Poxa, esse animal precisa se alimentar, ele precisa ter um bom consumo de forragem, e aquilo que for consumido precisa ter boa qualidade para aumentar a produção de carne e de leite. Então, a forma que o animal pasteja, tudo vai influenciar também aqui na minha planta. Então, é um ciclo. Então, quando eu favoreço demais o animal, eu vou acabar prejudicando a planta em algum momento. Se eu faltar em fertilização de solo, né? Se eu tiver um solo que é pouco fértil, eu vou influenciar na planta, que consequentemente influencia no animal. Então, se eu tenho plantas bem, boa fertilidade e a planta manejada, aí aqui, ó, eu vou fazer o uso dessa planta, o uso da planta, ele tem que ser o mais eficiente possível, tá? E quando eu digo eficiência, é eficiência de uso. Eu tenho que usar o máximo de biomassa produzido, mas sem prejudicar que essa planta se desenvolva, tá? Então a gente viu alguns conceitos fisiológicos aí que são importantes para eu manter essa planta bem estabelecida, né, ter população de planta, e para que ela também tenha boa capacidade de rebrota após o corte, e também algumas questões que vão influenciar que eu posso fazer uso priorizando o animal, que é ter plantas de boa qualidade, com alto valor nutritivo. Então, isso é eficiência de uso dessa planta. Quando eu tenho boa eficiência de uso, eu vou ter boa eficiência na produção de carne de leite. Consequentemente, vou ganhar mais dinheiro. E nunca esqueça que para a planta também possa ser usada ao máximo, eu nunca posso esquecer das condições de fertilidade que essa planta precisa para se desenvolver. Ok? E claro, sol, água e temperatura, tá? Forragem no frio, forragem no frio não cresce, tá? Isso eu tô falando de clima temperado. Desculpa, desculpa. Clima temperado não, clima tropical. Clima temperado, as forragens que lá são adaptadas, elas têm crescimento, tá? Aqui é para clima tropical. Então, vamos, né, um exemplo disso daqui, ó. Irrigação. Tem alguns trabalhos que diz que você irrigar pastagem região sudeste do país não é eficiente. Por quê? Porque essas plantas em geral de clima temperado, desculpa, clima tropical, elas precisam de algo aproximadamente ali de 22 graus dia de temperatura. Grau dia, o que é a média da temperatura diária do dia com a temperatura noturna, tá? Então ela precisa de uma média de 22 graus dia. No frio, eu não consigo atingir essa média de temperatura. Então, por mais que eu tenha solo fértil, água à disposição e luminosidade, mas eu não tenho temperatura. Então, isso vai limitar o crescimento da forrageira. Tá? Em regiões mais quentes, região centro-oeste, tem alguns trabalhos que, dependendo da região centro-oeste, for um pouco mais, né, região sul do centro-oeste, eu vou ter baixa eficiência. Do centro-oeste, região norte para cima, né, região norte do centro-oeste e região norte do país, a gente já vale a pena. Por quê? Lá o fator limitante seria só a água. Então, tendo fertilidade, tendo luminosidade, eu vou ter temperatura. Então, a água passa a ser eficiente no período de inverno, tá? No período de seca, ok?
Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode tirar aí nos horários de atendimento, ok? Até.